Cãibra abdominal. Eu vou explicar um exercício, ok? Bem específico para você eliminar essa cãibra na hora que você tiver e uma dica do que não fazer para não piorar essa cãibra, porque é muito importante você entender o quê? Na hora que a cãibra acontece, você tem que tomar uma atitude, uma ação bem rápida ali para que ela não piore. É questão de menos de um segundo, tá? Então eu vou deixar essa parte junto com o exercício mais pro meio e pro final do vídeo para você entender. Mas é muito importante você entender o que causa a cãibra, porque você tem que evitar de ter. Não é esperar ter ela de volta, você tem que evitar de ter, tá? Então eu vou passar 3 formatos aqui, 3 causas que pode gerar, ok, a cãibra, e depois eu passo a dica com exercício para você eliminar de vez, beleza? Primeira dica para você entender é a questão do excesso de comida antes de você fazer algum tipo de treino. Isso é muito importante, porque a maioria das câimbras abdominais ela está relacionada com essa questão da autoingestão, ok? Pré-treino. Então, se eu fazer uma musculação, fazer uma corrida, enfim, como for. Por que eu digo isso? Quando você ingere muito alimento, tá? Essa musculatura, tanto reto abdominal, músculo intravisceral, está tudo conectado aqui de uma certa forma, ela tem que trabalhar para fazer o processo de digestão. Então ela já está sobrecarregada ali, certo? E quando você tem que colocar uma atividade física onde o teu corpo precisa de captação de oxigênio, e quem faz essa captação de oxigênio é as contrações musculares. E os maiores músculos para essas contrações musculares está nessa região abdominal aqui, tá? Então, são duas funções em extremo que vai acontecer naquele momento para... E aí, a câimbra que nada mais é do que uma contração involuntária, uma contração onde ele não sabe o que está fazendo. Então, ele meio que jogou a toalha. Então, ele começa a contrair o que de uma velocidade gigante e aí você não tem sob controle dela. E aí que vem o principal BO, digamos assim, que é a respiração, porque se essa musculatura contrai de forma involuntária, que é o princípio do diafragma, você não consegue respirar o suficiente. E aí pode ser algo fatal, digamos assim. Então você precisa ordenar, digamos assim, a sua musculatura para que ela não chegue nesse ponto, ok? Então, porque é uma musculatura vital do corpo. O diafragma, você mexeu com ele, é uma chance gigantesca de você... Poxa, não consegui respirar. Então, se você não respira, você não vive, né? Simplesmente isso, tá? Então, é muito importante você alinhar essa questão da alimentação, excesso, com alguma atividade física pós, tá? Então, assim, come menos, dá um tempo maior ali de digestão, enfim, algo desse tipo assim. Fica aí que daqui a pouco eu vou passar as dicas do que fazer para você quando estiver no momento da situação que é a câimbra abdominal. Aguenta aí, tá? Mas é importante você entender a questão das causas em si. Segunda possível causa, uma das principais também que faz o conjunto é a parte emocional. O que isso tem a ver, Mário, emocional? Veja bem, se você está muito tenso, muito nervoso, enfim, está com uma ansiedade gigante aí, né, principalmente com ansiedade, onde você passa o quê? A contrair a musculatura diafragmática. Então ela passa a fazer uma coisa mais firme. A sua amplitude respiratória, ela não entra em ação o suficiente. Então, assim como o músculo, imagina ficar com o tempo todo com o braço aqui, contraído com o bíceps aqui, o tempo todo. Uma hora ele vai arder, uma hora ele vai sentir, ou ele vai dar uma câimbra, vai doer, enfim, alguma coisa vai acontecer, entendeu? É a mesma coisa. Então, se você não tem essa amplitude, não estou falando para você respirar assim o tempo todo, até porque não tem como. O ar tem que entrar e tem que sair, pronto, acabou. Mas você precisa perceber em alguns momentos do seu dia que você tem que parar e fazer essa amplitude e soltar. Isso é muito importante, tá? Você vai dar o tom para o seu músculo, fazendo que ele não contraia em excesso. Então se liga quando você tiver com o seu emocional muito alterado, né? Enfim, você vai ter que controlar de certa forma, mas veja que o teu físico vai mostrar em cima disso. Então é bem importante você entender, ok? Então essa é a segunda causa. Aguenta aí que o exercício já vai vir, aguenta aí. Mas as causas é bem importante. Terceira possível causa. Eu vou juntar, são duas em uma, na verdade. Uma, que é o excesso de contração desse músculo. Então, se você tem muita, digamos assim, eu faço muita tensão, uma flexão, né, para ganhar o reto abdominal, faço bastante. Veja que você precisa mudar o formato ali, porque aquela contração já está em excesso. Então, você precisa mudar o jeito de fazer não a mesma contração, mas a mesma fortidão que você está entregando para o músculo de formas diferentes, tá? Então, por exemplo, vou dar uma dica que legal. Você está fazendo a flexão do tronco para fazer a força aqui.
Mas se você deitar e dobrar as duas pernas e manter aqui e fazer uma leve força do seu tronco para frente, você já está contraindo e você evita esse excesso. Então pega essa ideia aí. Então veja que você está fazendo demais, uma hora vai contrair, vai, enfim, vai criar uma câimbra mesmo, tá? Em contrapartida, você tem aquela pessoa que fica na mesma posição o tempo todo, ou sentado ou de pé demais. Isso também interfere, principalmente quem fica sentado, porque está em flexão o tempo todo. E na hora que vai fazer alguma atividade física, fazer alguma coisa e tal, ele não suporta. Então você mudar de postura durante o seu dia é um baita remédio, tá? Para você evitar aí, tá joia? Então presta muita atenção nisso aí. Bom, vamos entender agora. Tá. Você está tendo a câimbra. O que fazer nesse momento? Veja bem, é importante você entender que essa musculatura, o reto abdominal principalmente, ele gosta de fazer a flexão do tronco. Então, o que você não deve fazer nesse momento é você contrair de novo, mais ainda. Então você deve alongar ele. E como que você alonga? Se você estiver de pé, não conseguir deitar ou sentar, você pega e faz a extensão para trás da coluna, devagar, e ele vai alongando. Tá? E vai voltando aos poucos até você sentir a confiança, certo? Se conseguir deitar, é melhor, tá? Por quê? Porque você vai relaxar a musculatura da lombar, junto com o reto abdominal e o diafragma. Você deitou, dobra as duas pernas e puxa uma inspiração pelo nariz fazendo um barrigão. E solta o ar pela boca um pouco mais demorado. Aí você está alongando o diafragma. Certo? Faz ali umas 5 a 10 repetições dessa respiração e vai esticando as pernas aos poucos, para esse músculo começar a relaxar. E devagar você vai jogando os braços para trás, para gerar um alongamento também dessa musculatura do tórax aqui junto com os braços e as pernas esticadas. Assim você vai conseguir relaxar essa musculatura. Então o que você não deve fazer é, eu estou com dor, aqui você vai aumentar, tá? Se tiver de pé faz a extensão. E se for sentar, que a nossa preferência é dobrar as duas pernas, deixa o corpo ceder, puxa uma inspiração pelo nariz, fazendo um barrigão, solta o ar pela boca e assim ele vai eliminando, depois vai esticando todo o seu corpo, beleza? Então essa é a dica junto com o exercício. E para você que quer fazer vários exercícios para o corpo todo, a cervical, a ponta do pé, lombar, joelho, ombro, inclusive esse para o diafragma, para a questão das câmeras, a gente tem o nosso programa de exercícios que está aqui no link aqui embaixo. Então, um acervo de exercícios onde eu ensino aonde você apertar, aonde você deve movimentar para você eliminar essas dores. Então, sentir uma dor diferente em algum ponto do corpo, vai lá e olha, é vitalício, é seu, fica à vontade dele, beleza? E se você tiver alguma dúvida do que a gente está conversando aqui, deixa nos comentários, isso é muito